Time, agora eu vou falar com vocês sobre dois ângulos quando eles são opostos pelo vértice, tudo bem? O que é um vértice para começar? Na matemática a gente trata como um vértice principalmente quando ele estiver envolvido com triângulos, quadrados ou qualquer forma geométrica, né, que não seja um círculo no caso. Um vértice é um ponto, vamos dizer assim, um ponto que a gente consegue notar. Por exemplo, se eu tenho aqui um círculo, esse ponto aqui, a gente vai conseguir notar ele? Não, ele é simplesmente mais um ponto desse círculo aqui. Porém, quando a gente faz igual aqui, no cruzamento de duas retas, esse aqui é o nosso vértice, tudo bem? Que ele é um ponto bem importante aqui pra gente. Então, falando assim, a grosso modo, o vértice vai ser um ponto. Vocês vão começar a perceber nas situações quando vocês forem fazendo os exercícios, daí vocês vão vendo. Enfim, ângulos opostos pelo vértice. O que vai acontecer? Ó, duas retas se cruzaram, formou dois ângulos. Na verdade, formaram quatro. 1, 2, 3, 4. Eu não vou trabalhar com esse 3 e 4 aqui, mas tudo que eu falar para esses dois vai valer para esses dois aqui também, tá? Eu não vou trabalhar com eles porque eu não preciso fazer tudo duas vezes. Enfim, a gente vai formar aqui quatro ângulos. E esses dois ângulos aqui, ó, eles são opostos. Esses dois aqui não são opostos, esses também não são opostos. Opostos é cada um de um lado, certo? Esses dois ângulos são opostos. O que quer dizer? Eles vão sempre ser iguais. A medida dos ângulos deles vão sempre ser iguais. Então, por exemplo, aqui é alfa e aqui é beta. Alfa necessariamente vai ser igual a beta, em qualquer caso. Não importa como as retas se cruzarem. Se elas se cruzarem assim, se elas se cruzarem exatamente assim, sempre que os dois ângulos forem opostos, eles vão ter a mesma medida, tudo bem? Então, se por exemplo aqui for 90, se aqui for 90 graus, aqui também vai ser. Se aqui for 120, aqui também vai ser, tudo bem? Então, alfa necessariamente é igual a beta. Dois ângulos opostos pelo vértice são sempre iguais, são sempre congruentes, que na matemática quer dizer iguais. O último assunto que eu vou falar aqui com vocês hoje vão ser, aliás, duas paralelas e uma transversal. Aliás, os ângulos formados por duas paralelas cortadas por uma transversal. Eu coloquei dessa forma aqui só para deixar mais fácil de identificar, deixar mais fácil de escrever e não ocupar tanto espaço, tudo bem? Mas são os ângulos formados por duas paralelas cortados por uma transversal. O que são duas retas paralelas? Lembrando, ó, duas retas paralelas passam lado a lado certinho, nunca vão se cruzar nem para lá e nem para cá. E uma transversal é que ela vai passar assim dessa forma, cruzando as duas retas. Tudo bem? A gente tem, ó, se a gente olhar aqui, isso aqui é uma reta, uma dessas retas paralelas. Isso aqui, a transversal é outra reta. E aqui a gente tem um vértice. Então, o que a gente tem aqui? Ângulos opostos pelo vértice, que dá pra gente usar a nosso favor. Que B vai ser igual a A, por exemplo, porque eles são opostos pelo vértice. Além de que C vai ser igual a D, porque eles também são opostos pelo vértice. Agora, ó, a gente percebeu então que esses dois ângulos são congruentes e esses dois ângulos também são congruentes por serem opostos pelo vértice. Percebem que se a gente só pegar e arrastar um pouquinho aqui para cima, a gente vai ter basicamente a mesma coisa, porque as duas retas são paralelas, então elas têm a mesma inclinação. E essa transversal aqui é a mesma transversal, então ela também vai ter a mesma inclinação. O que a gente pode dizer? A gente pode pegar esse ângulo A e transferir ele aqui para cima, que vai ser esse ângulo F. Tudo bem? Então a gente pode dizer que A vai ser congruente ao nosso ângulo F. É a mesma situação, são as mesmas retas basicamente, né? Falando a grosso modo. Aliás, não são as mesmas retas, mas tem as mesmas características. Assim como B, ó, se a gente levar para cá, vai ser o ângulo E. Ou, se preferir, a gente pode considerar que o E e o F são opostos pelo vértice. E daí a gente vê que o E vai ser da mesma medida que o F. Tudo bem? Assim como o H vai ser da mesma medida que o G. A gente pode, o H e o G, simplesmente olhar aqui e levá-la para cima, ou também considerar que, por exemplo, alfa é igual a F. Então, F mais C vai ser igual a 180. Então, assim como aqui é 180 no total, tirando F, isso aqui vai ser 180 menos F, assim como C. Acho que dessa forma ficou um pouquinho mais confuso, né, de vocês entenderem. Então, simplesmente entendam, ó, a gente pega e transfere todos esses ângulos aqui para cima, que vai fazer com que eles sejam os mesmos, vamos dizer assim. Ângulos sejam congruentes, aliás. A gente leva ali para cima e eles vão ter a mesma medida. Isso que são duas paralelas cortadas por uma transversal e seus ângulos, né, originados de tudo isso. Gente, parece que é um caso muito específico. A gente fala, nossa, professor, é difícil ter duas paralelas e serem cortadas por uma transversal só. Gente, não é tão difícil assim.
Quer dizer, aparecer um exercício falando exatamente sobre isso, às vezes pode demorar, pode não aparecer. Porém, a gente pode usar isso aqui muito a nosso favor, principalmente ali nos exercícios, vocês vão ver já, quando vocês forem fazer em casa, que tem muito caso que isso pode ser útil. Então isso aqui, por mais pareça bobo, é algo muito importante. Time, só um detalhe que eu esqueci de deixar claro para vocês anteriormente, é que fazendo as nossas anotações finais, a gente vai ter que B é igual a A, que é igual a E igual a F. Então, ó, B é igual a A, que é igual a E, e é igual a F. Além de que a gente tem, aliás, vai parecer uma fração, né? Se eu colocar assim, vou colocar de outra forma aqui, a gente vai ter que C é igual a D, que é igual a H, que é igual a G. C é igual a D, que é igual a H, que é igual a G. Tudo bem? Só para resumir o que eu fiquei explicando aqui um tempão para vocês, que a gente vai conseguir trabalhar com isso. Ou seja, a gente vai ter basicamente só o ângulo azul e o ângulo vermelho para trabalhar, o que vai deixar as coisas muito mais fáceis. Além disso, um vértice, trazendo assim, de uma forma acho que vocês vão conseguir entender um pouquinho mais, um vértice na matemática, na geometria, sempre que tiver uma ponta, provavelmente vai ser um vértice. Então, ó, se eu tenho aqui um polígono, aqui é um vértice, aqui é outro vértice, aqui é outro vértice, aqui é outro vértice, quer dizer, continuaria aqui, né? Isso aqui é um vértice, por exemplo? Não, aqui não tem nenhuma ponta, então isso não é um vértice. Se eu faço um triângulo, aqui é um vértice, aqui é outro vértice, aqui é outro vértice. Se eu faço um cubo, aqui, né? Dessa forma. Aqui é um vértice, aqui é outro vértice, aqui é outro vértice, aqui é outro vértice. Tudo bem? Sempre que a gente tiver pontas na matemática, a gente vai sempre, eu acho que é sempre que a gente tiver, a gente vai chamar de vértices.